Que alegria estar aqui. Eu já fui apresentada. Meu nome é Carla Martins. Eu sou mãe de 5 filhos, esposa do Aldo Martins, que está me acompanhando. Sou vovó de 2 meninas lindas. Sou vó de Maria e de Clara. E eu estou muito feliz. Hoje eu abro o meu ID. Então eu já estava ministrando na minha cidade, que é Goiânia. Alguém conhece Goiânia aqui? Levanta a mão. Uma cidade maravilhosa. Mas o meu primeiro envio foi para a terra de Londrina. Essa é a 3ª vez que eu estou aqui. E é tão curioso que há 3 anos o Senhor me separou para me enviar para o ID. E eu sempre sou a última a pregar. Numa conferência de 10 mulheres, eu sempre sou a última. E o Senhor falou que estava fazendo nova todas as coisas no ano de 2026. E eu fui a primeira a pregar, olha só. Meninas, eu sou aquela que vou ficar muito pouco tempo aqui, porque eu vou descer, amém? Eu sou livre? Glória a Deus. Esse tema é um tema que eu amo ministrar. Eu tenho um trabalho em Goiânia. Eu já formei muitas mulheres dentro desse trabalho, que se chama Shalom. Shalom significa cuidar, habilitar e aperfeiçoar mulheres a partir do lar. Eu brinco que home não é house, home é lar, house é casa. Então meu maior ministério é a mesa. Eu amo a mesa posta. Então eu tenho uma formação como meseira. Eu gosto muito da parte da etiqueta social, que não é frescura, porque nós somos parte da realeza. O Senhor nos diz que fazemos parte, somos sacerdotes reais. Então meu pai é o rei dos reis e eu, como filha, eu tenho que conhecer o protocolo real. Existe um padrão nessa terra e o padrão se chama céu. Então eu amo a mesa posta. Eu não sou uma mulher de altar, eu não sou uma mulher de plataforma, embora eu tenha um Instagram. Se você não me acompanha, é academia_d_mulheres. E eu estou de segunda a quinta fazendo lives falando sobre Jesus. Eu vim do mercado corporativo, fiquei 23 anos eu era executiva da área da indústria farmacêutica, até que Jesus me separou para que eu pudesse viver exclusivamente para Ele. E de lá para cá, que já se fazem 4 anos, eu levo mulheres para a mesa, porque a mesa da tua casa é o altar do teu lar. Então, uma mulher cristã precisa colocar a mesa. Então, o meu trabalho é ensinar o que é a mesa na tua casa, o que significa os pratos, os talheres, os forros, porque Êxodo 25:30 diz que quando você coloca a mesa na tua casa, o pão da presença está lá com você. Então, ao longo dessa jornada, eu venho ensinando as mulheres sobre isso. Eu entendo que Tito 2:3 é para nós, mulheres mais experientes. Ensine as meninas que ainda não se casaram a serem boas donas de casa, cuidarem dos seus filhos e amarem os seus maridos. E esse é o nosso papel como mulher de Deus: ir para casa e ensinar sobre o que Deus ama, que é o lar. Então hoje, quando fala-se sobre qual é o papel da mulher, nessa sociedade, eu fico maravilhada, porque eu sou escritora desse último livro. Eu vou lançar meu livro agora em junho, que é o livro de 2026, que está preparado ali, que saiu das minhas entranhas junto com o Espírito Santo. Mas esse livro é Chamadas para Liderar, porque nós, mulheres de Deus, precisamos saber governar na terra para Jesus. Nós não podemos nos silenciar diante do que nós estamos vendo no mundo. E não é só comentarmos que somos filhas, é pensar se nós andamos como filha,
se nós falamos como filha e se nós estamos procedendo nessa terra como filha do rei. Quem é filha do rei lidera, quem é filha do rei governa, e quem é filha do rei coloca o céu na terra. Então talvez muitas de nós está esperando viver o céu quando chegar lá, né, ao encontro com Jesus. Mas quando eu encontrei com Jesus, eu aprendi que o céu havia se instalado em mim. Então aonde eu planto, né, onde eu coloco a planta dos meus pés, ali eu estabeleço o reino de Deus, porque eu carrego a arca, amém? Então esse livro fala sobre propósitos, sobre chamados, sobre dons, e ensina você a despertar para isso. Eu trouxe meu livro, se você quiser abençoar meu ministério, abençoar outra mulher, é um livro extremamente didático. Eu tenho alunas aqui do Chamadas, que fizeram uma formação comigo, e é um livro abençoador. Mas, gente, eu orei ao Senhor, e eu pensei tanta coisa de mim mesma, da minha alma, né? O que falar, porque nós temos tantos textos que falam sobre a mulher. E eu pensei em fazer um costurar de mulher de Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, junto com cantares, porque não é uma expressão de uma mulher real, mas é a figura da noiva, é a figura da amada que Cristo vem buscar. Mas o Senhor soprava um único nome ali nos meus ouvidos, e eu quero trazer uma mulher para que a gente possa falar a respeito disso. Mas antes de falar sobre ela, nós estamos no mês internacional das mulheres, e eu amo esse mês porque eu falo que coisas incríveis nós podemos fazer juntas. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar você quem você é. Você não é a mulher que se casou porque você não nasceu casada. Você não é a mãe porque você não nasceu mãe. Você, quando foi gerada, você nem era filha. Lá dentro você foi chamada mulher. Você só se torna filha a partir do momento que você nasce. Mas quando houve a fecundação, ali no ventre da sua mãe, poderia ter nascido um homem ou uma mulher, e o Senhor disse mulher. E a palavra mulher, ela nasce, gente, de uma contextualização maravilhosa, porque o Senhor vai dizer que Ele fez Adão do pó da terra, mas Ele não nos fez da mesma matéria. O Senhor não fez você e eu do pó, embora o pó já tivesse lhe dado um Adão bonitão. O Senhor disse: não será daqui que sairá uma mulher. Disse que Adão é colocado dentro do jardim, e dentro desse jardim ele é colocado para dormir, e ali nasce a mulher. Mas antes de falar a respeito desse nome mulher, o Senhor vai dizer: far-lhe-ei uma Ezer Kenegdo. E muitos de nós falamos da tal Ezer, que é a ajudadora, a auxiliadora. Mas essa palavra é uma palavra, eu falo que ela é complexa, porque ela não é uma palavra isolada. Ezer Kenegdo é um complemento da palavra inteira de quem você é. Kenegdo significa completude, aquela que completa o homem. Então eu não sou só uma auxiliadora, eu não vim só para dar suporte, eu não fui gerada apenas como conselheira, eu vim completar esse homem. E eu acho isso maravilhoso, porque muitos de nós esquecemos que nós somos a força oposta, e numa natureza, né, terrena, onde nós estamos vendo a desconstrução familiar, você não pode se esquecer que você nunca será igual ao homem. E de uma maneira sutil, o inferno tem colocado sobre nós uma imposição para que você saia da sua posição com Deus. A palavra Kenegdo vai dizer que você é a força oposta. Você é aquela que faz aquilo que ele jamais vai conseguir fazer.
E aquilo que um homem nunca vai poder fazer é gerar. Nós geramos. Nós temos um útero. Mas você não só gera filhos biológicos. Eu gerei 5, mas eu fiquei grávida de mais do que isso. Eu perdi 2, mas eu não estou falando de gerar filhos biológicos. Eu estou falando que você gera os sonhos, os projetos de Deus na terra. Será que você consegue pensar quão valioso e poderoso eu vou descer, amém? Gente, esse negócio aqui é muito alto. Estou me sentindo como se eu estivesse lá em cima e eu quero descer. Amém? Todo mundo está me vendo? Glória a Deus. Aqui é o meu lugar. Coitado do Senhor aqui. Meu irmão, que Deus te abençoe. Todo mundo está me vendo? Eu gosto de passear. Eu não sei como que vai ser com as caixas, né? Mas eu vou tentar ficar assim, ó, andando com vocês. A palavra kenegdo é uma força que está aí. Você carrega o kenegdo de Deus. Muitos de nós estamos afastando disso porque o diabo, ele tem um plano perfeito, fazer com que você queira ser igual ao homem. É sutileza, é delicado. E eu não estou falando de trabalho, não estou falando de posição social, não estou falando sobre nada que nós podemos fazer, porque a mulher de Provérbios 31 era uma mulher que trabalhava fora. Ela comprava, ela vendia, ela tecia, ela cuidava dos filhos, ela era empreendedora. E ali, embora não tenha um nome dessa mulher, essa mulher de Provérbios 31 sou eu e você. Atrás daquele contexto, daquela configuração, somos nós. Mas o que eu quero trazer aqui para você hoje é que quando Adão foi colocado para dormir, o mais interessante é que não havia o pecado. Se não havia pecado, não havia dor, sim ou não? Mas por que colocar para dormir se ao retirar uma costela de Adão, a gente não sentia dor? Porque hoje você é colocado para dormir, porque se você for fazer uma cirurgia acordado, por causa do pecado, há dor, mas não havia pecado. É porque Deus diz que Ele dá ao filho enquanto ele dorme. A melhor parte de Deus estava nascendo. Então Adão foi colocado no descanso para nascer eu e você. E nós nascemos dentro do jardim, o homem foi gerado fora. E é por isso que nessa mesa tem flores. É por isso que esse movimento de chá de mulheres tem cor, tem som, tem cheiro, tem todo um preparo. Por quê? Porque a mulher nasceu dentro do jardim. Ela é do interior. Quantos de vocês que estão aqui, de vez em quando, falam assim, eu tive um sentimento. Você liga para o marido e fala, amor, está tudo bem com você? Parece que a gente sente que alguma coisa não está bem na casa. A gente é acordado às 3 horas da manhã para dormir. Capaz que meu marido acorda às 3 horas da manhã. Eu olho, eu estou lá, acordadaço, e ele... Sabe por quê? E eu vou te explicar por que isso aconteceu. Porque você não foi criada do pó. Você foi retirada do osso. Osso fala sobre estrutura. Osso fala sobre aquela que segura. Mas não foi de um osso qualquer. Não tirou do osso do dedinho da mão, nem do pé. Tinha tantos ossos mais fáceis, mas não. Nós fomos tirada da costela. E a costela, ela faz o que no corpo humano? Alguém sabe? Vou andar. A costela, gente, ela protege os órgãos vitais. Você protege a tua família. Você protege a tua casa. Você foi criada com um chamado de proteger aquilo que mais é importante para Deus, que é a família. Então, quando muitas mulheres me perguntam, Carla, eu não sei qual que é o meu chamado, eu falo, vamos para Gênesis. O primeiro chamado da mulher não é pregar na igreja, é ser pregada dentro de casa. O maior chamado de uma mulher é aonde ela não quer estar. Ela não quer estar cuidando de filho.
Ela não quer estar cuidando do marido, ela não quer estar, ela se ofende se você for chamada, ela está lavando, ela está passando. Mas eu quero te dizer que para o céu, para Deus, isso tem importância. Mas nos últimos tempos nós não temos nos preocupado com o que realmente é importante para Deus, porque a gente tem se distraído pelo caminho. Então, inicialmente, para você entender aonde eu vou entrar com a palavra, eu quero que você entenda a sua posição hoje. A sua posição de Ezer significa, na nomenclatura, Espírito. É aonde Deus muitas vezes vai se apresentar como Senhor. Ezer é a mesma função que o Espírito Santo faz, você também faz na tua casa com teu marido. Você é conselheira, ajudadora, auxiliadora. Então, quando você vê esse cargo de auxiliadora, a gente pensa na hierarquia do RH, a gente está abaixo do abaixo do abaixo. Nem assistente eu sou, mas eu quero que você se lembre que Ezer significa a mesma porção do Espírito. Então, mulher, no mês internacional da mulher, essa porção é muito significativa. Será que você começou a olhar para você dessa maneira? Será que você entende que quem põe vida na casa, quem gera na casa é você? Muitas vezes, quantos cursos eu dei, e as mulheres falavam, Carla, mas meu casamento está assim, minha casa está assada. E eu falo, escuta, não tem a ver com teu marido, tem a ver com você. Vai para a tua casa e começa a gerar no teu útero espiritual aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que você é, que é guardar aquilo que é importante para Deus. E hoje eu quero tratar com vocês de uma palavra. Abra, por favor, Juízes. Abra não, que vocês não trouxeram a Bíblia, mas eu vou abrir minha Bíblia para vocês. Quem trouxe a Bíblia, quem tem a Bíblia no celular, o Senhor me disse, fale com ela sobre uma mulher. E eu vou falar com vocês sobre uma mulher que se encontra em Juízes 4. Amém? Antes disso, eu quero ler para vocês rapidamente Juízes 2, a partir do 10, que diz assim: depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito por Israel. Minha irmã, você que está aqui hoje nessa tarde, eu quero que você saiba que você é responsável por um legado. Herança é o que eu conquisto na terra com o meu dinheiro. Legado é quanto eu fui conquistada pela moeda do céu, que é o sangue do Cordeiro. Legado é quando eu vou embora, nada pode se perder por dentro. Herança é aquilo que eu trabalhei, que eu me esforcei e que eu deixei para minha geração. Herança, minhas amadas, é corruptível. O condomínio fechado mais incrível de Londrina, daqui 30 anos, não significa nada. Aquela BMW, aquela conta bancária maravilhosa, ela se perde. Mas legado é aquilo que você deixa dentro do outro quando você vai embora. E aqui eu fico pensando quão responsável eu e você somos para deixar um legado na terra, para falar aos nossos filhos, os nossos netos, para você ser usada no seu trabalho, aonde você for plantada, sobre quem é Jesus. Porque muito se fala de Jesus na religiosidade, mas na vida prática, comum e ordinária, nós não encontramos Jesus. Você tem noção que todos os dias, hoje mesmo, antes de você vir para cá, Deus te deu a oportunidade de pregar, de manifestar a glória de Deus aonde você foi? Na padaria, no salão de beleza. E a minha pergunta é: quem viu Jesus em você hoje? Quem está percebendo Jesus?
Na tua casa, quem está ensinando Jesus para os teus filhos? Quem está pregando Jesus para a tua irmã, para a tua cunhada, para os teus pais? E eu não estou falando de pregação, de microfone, eu não estou falando de discurso, eu estou falando de vida, de rotina, de coisa ordinária. E aqui, quando nós entendemos que somos filhas e quando nós fomos ressignificadas por uma nova identidade, eu sei quem sou, então eu não preciso que ninguém me valide mais. Quando eu entendo quem eu sou, eu nunca mais vou querer ser ninguém além de mim mesma. Eu sou bem, como é que eu vou dizer? Tempestade avalanche. Eu sou uma mulher com personalidade forte e muito tempo eu queria ser outra maneira, eu queria ser outra pessoa. Eu queria falar baixo, eu queria ser discreta para pregar, eu queria não ter que me jogar no chão catarrada. Eu queria ser essa mulher que fala baixinho, que é delicada. Mas quando eu entendi que o Espírito do Senhor colocou o Espírito dele sobre mim e que ele me trouxe uma essência, que nessa essência eu me movo, eu nunca mais desejei ser outra coisa que não seja eu mesma. Porque eu sei que tudo aquilo que eu carrego dentro de mim é necessário para o mundo. E eu tenho uma unção que ninguém tem. Assim como a minha digital, ninguém pode ser como eu. Eu carrego a essência individual, ímpar. E se eu reter a unção e o talento e o dom que eu tenho, ninguém mais pode conseguir o que eu tenho em nenhum outro lugar. Então você entende que às vezes você fala: Carla, o que eu faço é tão pequeno, minha irmã é pequeno para você, mas para Deus é gigante. Talvez você ache que é só cuidar do marido. Talvez você ache, glória a Deus, Jesus, obrigada porque a tua palavra está entrando e está escorrendo sobre nós. Às vezes você é só uma dona de casa, mas deixa eu te contar uma coisa, uma dona de casa chamada Dona Leonilda, ela me apresentou à mesa, eu tinha 8 anos de idade. Ela me colocou junto com 13 netas e ensinou a mim e a elas a cozinhar. Ela pôs a mesa e me ensinou a ser boa dona de casa, a amar meus filhos e a amar o meu marido. Com 8 anos, ela nunca imaginou na vida que uma senhora que se limitou entre uma cozinha, uma sala de estar e um quarto, pudesse causar tanto impacto. Ela nunca imaginou que na mesa dela, com 8 anos de idade, haveria uma avivalista. Ela nunca imaginou que há anos que se passariam, haveria um Instagram, haveria uma rede social e que numa live teria 1.500 mulheres ouvindo falar sobre mesa posta, sobre família, sobre filhos. Ela nunca pôs a mão no microfone, mas ela pôs a mão na panela. Ela amou a casa, ela cuidou do filho, ela falou: olha, sentem-se aí que eu vou falar sobre casamento. Ela nos ensinou sobre sexo, ela nos ensinou sobre gratidão, bondade, sobre generosidade, sobre como amar o fogão, como ter alegria em lavar aquela louça lotada, porque tinha comida e tinha família. Entenda, a gente precisa entender quem somos nessa geração, porque se você não se posicionar nessa geração, a nossa geração futura, os netos e bisnetos não saberão quem é Jesus dentro de casa. Conhecerá Jesus no culto, na conferência, nos cafés, mas ele não estará presente nos ambientes rotineiros. Ele não estará presente na nossa casa, na nossa cama, na nossa cozinha, no fogão, nas coisas que são comuns, porque o céu é simples. Jesus é simples. Então eu quero falar sobre essa mulher que mexe com a minha estrutura. Houve-se um tempo que não se conhecia quem era o Senhor, e disse que Deus, olha que lindo isso, vai dizer assim, Juízes 4, depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor, Deus,
os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Cícera, que tinha 900 cavalos de guerra, com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Eu quero te contar uma coisa. Aqui não foi o diabo que lançou um inimigo para oprimir o povo, foi o Senhor. Nós estamos vivendo exatamente essa realidade. Só que existe uma apatia sobre nós. A gente sempre acha que não é com a gente. Ah não, isso é coisa do pastor, do líder. Deus vai levantar alguém. Minha irmã, Deus já te levantou. Deus não só te levantou, quanto te trouxe para sentar nessa mesa. Você poderia estar aqui em Londrina fazendo um monte de coisa, porque cidade bonita. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, eu não vou levantar ninguém, porque eu já levantei. O Senhor te trouxe para falar: você está pedindo uma resposta, mas eu te dei. A resposta não é você pensar que o outro vai se levantar para você. A resposta é: eu te chamei para ser resposta hoje. Não é só na nação, é na cidade. Não é só na cidade, é na sua casa, na sua família. Porque muitos de nós estamos esperando que Deus levante um profeta, que Deus venha aqui e levante uma mulher, que Deus nos levante em relacionamento. Ei, Deus já te levantou. E a minha pergunta é: o que você está fazendo? E aqui, gente, duas coisas extraordinárias vai acontecer. Só me dá o tempo. A gente pode fazer uma vigília? Eu mesmo queria que tivesse começado 9 da manhã. Porque aí, quando fosse meia-noite, né, pastor, né, bispa? Vocês esperam, o fogo vai comer, só vai subir. Deixa eu te falar, o Espírito do Senhor te trouxe aqui, porque Ele vai ativar você. O Senhor vai tirar tudo que é morno, tudo que é em cima do muro. Você está aqui para ser alinhada com o fogo do Espírito de Deus. Deixa eu te dizer, você vai sair por aquela porta, mas tudo aquilo que você estava distraída, você vai deixar aqui. Você vai entender que você tem uma missão na terra, que você tem um chamado, você foi chamada para liderar e para manifestar a glória de Deus aqui. Eu vou te contar como. O como é o mais divertido. Escute o que eu vou te dizer. Aqui vai falar de uma mulher chamada Débora. Quem nunca ouviu essa história? Ai, Carla, não é possível que você veio aqui para falar de Débora. Escuta isso, minha irmã. Eu quero te falar algo de Débora. Vai começar dizendo quem é Débora. Primeiro vai dizer o nome dela. Vai dizer Débora. Vai dizer, ela era o quê? Profetiza. Eu quero que nesta tarde todas as profetas da casa fiquem de pé. Fica de pé, todas as profetas da casa. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Você foi chamada como profeta. Amém. Todas nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador é profeta. Aqui todas vocês que receberam o sangue do Cordeiro de Deus é uma profeta. A palavra de Deus diz em Isaías 61 que sobre você foi derramado um óleo santo e você foi levantada para ser uma libertadora. Você vai libertar mulheres do cativeiro, mulheres aprisionadas na tristeza, na apatia, na depressão, na tristeza, na angústia. Está acontecendo alguma coisa na tua casa, na tua vida, você é profeta. Talvez você estava aqui esperando as profetas que chegaram. Eu sim sou profeta.
Adriana é profeta, Juliane é profeta, mas você também. E você precisa saber disso agora. Você precisa voltar para casa e assumir como profeta. Abrir a tua boca e saber que a tua boca é santa. Saber que quando você faz decretos na tua casa, você faz no campo onde você tem autoridade. O Espírito Santo te deu autoridade, outorgou para você, confiou em você, que você manifestasse na tua casa a glória de Deus. Não é a partir da igreja, é a partir de casa. Não é sobre Judéia e Samaria, primeiro é sobre Jerusalém. Não saia de casa, não saia de Jerusalém, antes que se complete, antes que a Shekinah desça, antes que o Espírito Santo comece a agir. Que vocês possam ser ativados agora como profetas dentro da sua casa. Amém? Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus, Jesus. A primeira etapa de hoje, que é o despertar das profetas, só começou a acontecer. Quando você voltar para a tua casa e quando você começar a reclamar, cale-se. Quando você começar a reclamar, boca no pó, pede perdão a Deus, sabe por quê? A tua boca professa aquilo que se liga no céu. Ao invés de reclamar, profetiza. Ao invés de abrir a boca para dizer aquilo que você não quer, diga o que você quer. Comece a falar aquilo que Deus te levantou para falar na terra. Ei, quando você sabe disso, o seu trabalho muda. Quando você sabe disso, a sua empresa muda. Quando você sabe disso, seus filhos mudam. O que você tem profetizado na vida dos seus filhos? O que você tem declarado que eles serão na terra por causa do sangue do Cordeiro de Deus? Meninas, isso é muito sério. E vai dizer: Débora profetiza. Imagina esse texto se fosse comigo. Carla profetiza. Uau! Deixa eu dizer, ela é só uma representante aqui, mas o seu nome está aqui, porque o Senhor está falando hoje o seu nome, dizendo: seu nome, Carla, profetiza. Mas aqui vai dizer algo, vai dizer: Débora profetiza, e vai dizer o quê? Esposa de Lapidote. Meninas, entenda isso. Deus vai falar o nome dela, identidade. Segundo, vai dizer unção do Espírito, porque eu sou a Carla e carregada de uma unção espiritual. Eu não sou da terra, eu não sou uma pessoa qualquer, eu não sou do mundo, eu sou dele, e nele eu sou Espírito. E ele me disse: você é agente de salvação na terra. Você é profeta na nação. Gente, eu fiquei insuportável quando eu descobri que eu era profeta. Ninguém me aguentava. Quando o Espírito do Senhor me tomou no meu secreto e Ele disse: eu te fiz profeta, acabou. Porque eu tomei aquilo para a minha vida e eu disse: sou mesmo. Então toda situação que eu vou, seja no vale de ossos secos, Ele disse: o que você vê? Eu vejo osso seco. E Ele diz: posso eu fazer reviver? E eu digo: tu sabes, tu fazes como quer, eis-me aqui. Então, profetiza. Profetiza. Aí eu não aguentei, falei: Deus, agora você sabe, né? Ninguém vai suportar. Eu profetizo. Meu papel, gente, é jogar semente, o dele é fazer crescer. O meu é declarar a palavra, o dele é fazer cumprir. Entenda, mas eu só falo aquilo que meu pai fala. Eu não falo de mim mesma, graças a Deus. Porque Jesus veio na terra e Ele disse: essa palavra que eu falo não é minha, é do meu pai que está no céu. Então você só podia falar e só devia falar o que o seu pai está falando. Como? Leia a Bíblia, leia a palavra, coma esse livro, porque aqui contém os segredos e os mistérios do reino de Deus. E aqui vai dizer: Débora, mulher de Lapidote. Gente, o que eu entendo aqui? Eu entendo que o Senhor estava dizendo que ela tinha uma casa, um marido e uma responsabilidade, mas diz que ela foi separada para julgar. Ela era uma juíza. E você sabe aonde ela julgava? No jardim da casa dela. Debaixo de onde?
da palmeira. Eu fico imaginando, gente, nós queremos fazer o ID em tantos lugares. Começa debaixo da palmeira da tua casa, começa no pezinho de jabuticaba, começa dentro do seu jardim particular, porque diz aqui que ela começou dentro de casa, e diz que ela não saía para fora. Disse o quê? Que eles vinham até Débora. Mas por que eu estou falando? Porque você não deixa de ser esposa para ser ministra. Você não deixa de ser esposa para fazer seu ID. Você não deixa de ser esposa para cumprir o propósito. Porque Deus não quebra princípio que Ele estabeleceu. Foi Ele que fez o casamento. Então o princípio não pode ser quebrado. Então Ele disse: você ministra do Espírito em mim, esposa. E aqui, gente, eu vou correr um pouquinho. Eu queria fazer vigília, mas não posso. Me deram 50 minutos, nem sei quanto eu estou. Deve ter feito mais já 1 hora. Mas eu quero terminar aqui para que você entenda algo. Essa mulher, ela foi escolhida pelo Senhor, uma mulher comum. Aqui Deus não estava dizendo que ela tinha um título. Ela não fez o curso ela não era uma advogada, não fez direito. Ela não fez um OAB. Ela não se formou em juíza. O Senhor colocou sobre ela um encargo. Porque primeiro é o encargo, depois é o título. Primeiro você se torna, para depois falarem que você é. Primeiro é visível. Eu conheço o Espírito aí que se move. E depois vem o restante que é feito por homens. Mas aqui eu quero te entregar uma palavra. Débora liberou uma palavra para Baraque, dizendo: hoje o Senhor vai entregar o inimigo nas tuas mãos. E eu preciso que você entenda isso aqui hoje. Baraque recebe a palavra, mas ele diz assim: Débora, se você não for, eu não vou. Lá em Moisés, eu lembro Moisés dizendo assim: eu vou mandar os anjos. E Moisés disse: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Mas aqui a gente vê uma humanidade de um homem que estava carregando a profeta junto, onde a profeta era mais importante do que a palavra. Isso acontece. Acontece de muita mulher trocar a palavra que já recebeu no secreto por uma palavra de um homem. Ela precisa confirmar a palavra na boca de alguém. Escuta, Deus já falou com você no secreto, e depois Ele só vai confirmar no público. Antes de uma profeta liberar uma palavra com você, lembre-se, ele já falou sobre isso. Aqui Baraque fala assim: eu vou, mas tu tem que ir comigo. Sabe por quê? Ali Baraque sabia que quem carregava a presença era quem? Débora. Quantas pessoas têm procurado você? Quantas pessoas têm ido atrás de você com uma palavra, com um conselho, dizendo: ei, vem aqui, ore comigo a respeito de uma causa. Você tem sido procurada sabendo que você é crente por pessoas do mundo? O mundo tem visto Jesus em você dizendo: você pode orar por mim? Você pode me dar uma palavra? Você pode falar comigo? Escute bem o que eu estou dizendo. Nós estamos conseguindo refletir Cristo no mundo. Nós temos uma palavra para dar para aqueles que procuram. Nós estamos sendo ousados ao ponto de declarar sobre algum lugar ou sobre uma situação aquilo que Deus já nos levantou para fazer. Débora disse: ei, o inimigo hoje Deus vai dar na tua mão. E ele falou: eu não vou sem você. E sabe o que Débora falou? Eu vou contigo. É, não é? Vou, bora comigo, vambora. Só que tem uma coisa: a vitória não vai ser dada para você. A vitória vai ser dada para uma mulher. Meninas, eu quero dizer algo. Juízes 4, lá no 12 vai dizer assim, 17. Enquanto isso, Cícera corre para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor.
Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Eu estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Cícera disse a ela: Jael, fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, o inimigo, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda nas mãos. Atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. E foi assim que o inimigo morreu. Deixa eu contar uma coisa, não distraia agora. Preste atenção. Quantas vezes, ou você se lembra que quando você leu esse texto e Débora disse: essa vitória não vai para sua mão, mas vai para a mão de uma mulher, a gente pensava que era Débora que ia vencer o inimigo. Quem já pensou isso? Levanta a mão. Antes de terminar de ler o texto, a gente fala: é Débora, né? Ela está indo? Claro. Meninas, deixa eu dizer 3 coisas para encerrar aqui. A primeira delas: a sua porção é a sua porção. Diga para sua amiga: a minha porção é minha. Pare de olhar para ela. Fala com fé, minha irmã. Fala: a minha porção é minha. Pare de olhar para ela. Você sabe o que eu aprendo nesse texto? Uma coisa sobre as mulheres dessa geração. As mulheres dessa geração, elas não querem ser o que Deus as chamou para ser. Elas querem ser o que a amiga é, o que a vizinha é, o que o Instagram está mostrando. Débora não disse que ela venceria. Débora disse: você não vai poder dizer que foi você. Porque uma mulher vai ser aquela que vai matar o inimigo. Gente, Débora não quis matar o inimigo. Débora não saiu da posição confiada pelo Senhor, que é a posição de quê? Juíza. A posição de Débora era profetisa, era liberar a palavra. Ela não quis, podendo fazer, matar o inimigo. Jael não quis ser Débora. Jael não saiu da tenda correndo, falando: peraí, só Débora vai aparecer no texto, Ju? Peraí, vamos dar um jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que entrar naquela mesa, eu tenho que participar desse negócio. Fulana de tal é influenciadora, olha quanto que ela tem, 1 milhão no Instagram. Vamos colar nela, vamos ficar junta, porque essa mulher vai me fazer aparecer. Vocês estão entendendo? Sim ou não? A primeira coisa que você precisa entender sobre ser uma mulher do céu na terra é: não queira ser e nem ter aquilo que Deus confiou a outra mulher. A porção é sua e ela é suficiente para a sua jornada. E o Senhor só vai usar essa porção naquilo que é missão para você. Não tente ser Débora quando você foi levantada para ser Jael. Não queira ser Jael quando você foi levantada para ser Débora. Ali houve honra, sabe por quê? Eu só posso ir até aqui e depois eu dou o bastão para Adriana. Adriana, agora é contigo. A Adriana vai até um lugar, depois a Adriana vai dar o bastão e fala: Ju, aqui ó. Deixa eu te falar, a Juliana, a Ju, ela é uma mestre do ensino da palavra de Deus. E o Espírito do Senhor disse assim: você vai abrir uma escola bíblica esse ano e você vai ensinar as minhas filhas a palavra de Deus. Esse ano não é movimento, tem movimento demais, tem muito alarabaxê, mas tem pouco conhecimento da verdade. Tem muita gente rodopiando, falando em línguas e não consegue ficar calada, não consegue parar de fofocar. Tem muita gente profetizando, expulsando demônio e não controlando o próprio demônio de dentro.
Então esse ano é ano de estudar a Bíblia, aprender a palavra, me conhecer na essência, na revelação e não na interpretação humana, onde a gente construiu um Jesus para nós, onde a gente sai da posição de servo e traz Jesus como escravo. Eu determino. Oi? Quem é você, minha amada? Como assim você determina o quê? Você não sabe nem o dia que você vai morrer? Como é que você pode determinar alguma coisa? Primeiro você pergunta: é a tua vontade, Pai? É o que tu queres, Senhor? É isso que o Senhor vai fazer? Então entenda que a gente precisa entender o nosso lugar. E aí eu falei assim: eu conheço a palavra, mas eu não conheço como ela. Eu amo estudar a Bíblia, mas eu não fui no nível que ela foi. E aí eu disse: você quer ser professora da escola bíblica que Deus mandou eu abrir? Foi. Eu falei: Jesus mandou eu abrir, eu só tenho que abrir. Entenda, eu só tinha que abrir a escola, mais nada. Eu não me meti em dar aula. Ah, mas Carla, você prega todo dia. Ok, mas Ele só me mandou abrir. Ele não me mandou ser a professora, Ele não mandou aparecer ali, Ele não mandou eu nem pegar num texto sequer para me comprometer. Ah, mas eu abri escola, eu vou ter que aparecer aqui, eu não tenho que aparecer ali. Ele falou: abra a escola. É o meu papel. Você sabe qual que foi o papel de Marta quando Maria estava chorando a morte de Lázaro? Chamar Maria. Maria, aquela mulher que vivia no pé de Jesus por causa da morte do irmão, viu Jesus entrar na cidade e ficou chorando. Marta saiu correndo quando viu que Jesus entrou na cidade, mas Maria estava com tanta dor que ela se maravilhou com o consolo daqueles que choravam. Você sabe qual foi o papel, bispa? Marta, vá chamar Maria. Um só que arrancou a mulher da dor, do vitimismo, de lamber ferida. Arrancou aquela mulher da idolatria, sabe, do luto. Vá chamar Maria. Podia Marta ter perguntado: ué, agora eu virei secretária? Não, peraí, não tem uma coisa melhor para eu fazer do que chamar Maria? Ah não, Jesus, eu vou chamar Maria. Já não basta aquela mulher que me deixou assolada com tanta panela, agora mais essa. Lá vai eu chamar Maria. Minha irmã, quando Deus mandar você chamar Maria, vai chamar Maria. Não vai fazer mais nada, só faz o que Deus mandou. A minha pergunta é: você está fazendo o que Deus mandou? Carla, mas é muito pouco. Mas Ele mandou. Se Ele mandou, minha irmã, só faz chamar Maria. Não vai fazer mais nada. E aqui Jael tinha um papel relevante. O que Jael era? Dona de casa, minha amada. Jael estava onde? Na tenda, fazendo o quê? Trabalhando. Com o quê? Sei lá, lavando louça? Panela? O que uma dona de casa faz, minha filha? Trabalha o dia inteiro, sem parar, sim ou não? Tem um serviço mais lindo do que esse? Ele não para. É o serviço que não para. Qual é o serviço que não para? Porque você fecha a sua empresa às 18 horas, às 22 horas, mas a tua casa não. Tua casa está aberta sempre, até que Ele venha. Jael estava lá dentro. Então, segunda coisa que eu aprendo aqui: quem aqui tem um marido que não é crente? Levanta a mão. Eu quero que fique de pé todas as mulheres que têm um marido que não é cristão. Por favor, fique de pé. Que o marido ainda não é. Amém? Ok, muito obrigada. Pode sentar. Você sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto isso, o inimigo, Cícera, correu para a tenda de Jael. Como assim? Como que o inimigo entra dentro da nossa casa assim, sentindo tanto à vontade? Deixa eu explicar. Éber tinha uma aliança com o inimigo. Éber tinha uma aliança com o inimigo. Obrigada.
ela apontando, eu falei, acabou, vocês vão saber isso amanhã. Sabe, muitas mulheres têm me procurado, Carla, eu não tenho como fazer isso, meu marido não é crente. Carla, eu não sei o que está acontecendo, por causa que meu marido bebe, por causa que o meu marido não conhece Jesus, por causa que o meu marido faz coisas ilícitas, por causa da pornografia, do adultério, a minha casa, o inimigo está lá dentro. Minha irmã, vou te explicar o que Jesus falou. Você sabe o que Jesus me conta? O que Deus fala comigo? Jael recebe o inimigo. Você viu ela expulsando o inimigo? Falando, sai em nome de Jesus. Jael pega o inimigo e fala, agora pode sair, você é inimigo. Vai saindo que essa casa aqui tem dono. Foi? Não. Eu preciso te explicar algo quando uma mulher sabe quem ela é em Cristo. Eu preciso te explicar quando uma mulher sabe quem ela é em Deus, o que ela carrega e o espírito da profecia que existe nela. Ela convida o inimigo, põe o inimigo para sentar e oferece para o inimigo a arma de especialidade dela. Minha pergunta, qual que é a sua arma de especialidade? Você sabe qual que era a arma de especialidade? Todo mundo fala que Jael matou o inimigo com uma estaca. Não, minha amada. Jael matou o inimigo com leite quente. Você sabe por quê? Porque era a arma que ela tinha. Davi matou Golias, foi com uma espada? Foi com uma foice? Foi com o quê? Uma pedra. Arma de especialidade é o que você carrega dele. Ela não matou o inimigo com a estaca. Ela matou com uma coberta e um leite quente. Ela sabia que um leite quente ia dar uma relaxada no gigante. O inimigo ia se sentir confortável. Olha o que é uma mulher que entende a voz de Deus. Ele pediu o quê? Água. Ela deu água? Porque na sua casa quem manda é você. Ela pediu água, mas eu não vou te dar água, que a casa é minha. Então eu vou te dar o que precisa você receber. Toma um leite quente. Deu leitinho morno. Gente, leitinho morno dava uma moleza, um sono, uma relaxada. Cícera estava à vontade. Ai, Carla, eu sou crente, então o inimigo não vai entrar na minha casa. Capaz. Você acha mesmo? Gente, de onde vocês tiraram isso? Isso está na Bíblia? Me mostra. Deixa eu te falar, não é porque você jejua, não é porque você faz campanha, não é porque você está na roda de oração, que o inimigo não vai estar entrando na tua casa. Mas eu preciso saber quem sou nele. Preciso conhecer as armas da minha especialidade. Conhecer que tipo de mulher eu sou nos tempos modernos. Quais são as armas que Deus me deu para lutar contra o inimigo. Minha irmã, aqui nós vamos ver que Jael fez algo incrível. Ele dorme e ela vai fazer aquilo que ela mais sabia fazer. Débora profetizava, julgava e ela armava a tenda. Ela pega uma estaca, vai nas têmporas e martelo. Minha irmã, o Espírito do Senhor hoje diz que você já tem as armas, amém? Quero que você fique na posição de olhar para as tuas mãos agora. Nós encerramos, amém? O Senhor colocou armas espirituais poderosas em você. Essa arma é o poder de Deus. Mas no mundo natural, como a mulher deste tempo, tem algo que você faz, que só você sabe fazer. Pode ser um bolo, pode ser ajuntar com a coberta, pode ser um abraço, pode ser uma palavra,
pode ser arrumar uma casa, pode ser colocar uma mesa, pode ser fazer uma cama. Minha irmã, pode ser pegar o microfone, ou talvez colocar a roupa mais cheirosa para o seu marido. Eu não sei qual é a tua arma, e talvez você chegou aqui e nem sabe ainda, mas essa tarde o Espírito do Senhor te diz: você não é da terra. O Espírito Santo hoje libera sobre as tuas mãos agora as armas de especialidade. Ele pede para que você pare de olhar e se comparar e desejar aquilo que não é para você. Seja dom, seja ministério, seja chamado, seja unção. O Senhor te levantou neste tempo. Você está nesta terra, nesta geração, porque há sobre você algo específico que Deus quer usar na terra. O Senhor derrama sobre você agora um óleo. Ramache de canto de bas. Renei arabase de canto rehache de manas. Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, sobre as tuas filhas nessa hora, em posição de receber, Pai, que haja uma compreensão, ó Deus, que a arma de especialidade não é aquilo que ela quer, é aquilo que o Senhor a confiou para ter. Pai, pode ser pouco para os homens, pode ser para essa mulher algo inútil, que vai ser reprovado, que ninguém, Anamara, Baixê, Decanto, Remanada, é o valor nenhum, mas essa mulher, ela saindo daqui, confiando na autoridade do teu nome, pelo sangue do Cordeiro de Deus, ela hoje mata o inimigo. Ela sai daqui com ousadia para estabelecer e chamar o reino de Deus na terra, a começar no lar. Mas em nome de Jesus, cada mulher que está aqui agora, ela entenda, Senhor Jesus, o seu chamado. Ela entenda, Senhor Jesus, que há uma estaca especial, há um martelo, há um leite quente, há uma vasilha, há uma manta. Há algo sobre ela, Deus poderoso, para que o inimigo não alastre, para que ele não avance, mas para que em nome de Jesus ela possa aprender a partir de agora a amar o seu chamado. Pai, que o chamado dessa mulher possa ser ativado hoje. Pai, que ela possa saber que ela é uma profeta. Deus, ela não é uma profeta dentro da igreja, ela é uma profeta dentro de casa. Agora coloca a mão na tua boca. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que um batismo, não de línguas estranhas, Aramache de Cantoribas, não é um batismo de línguas estranhas, mas é um batismo da língua do céu. Que não saia mais da boca dessa mulher nenhuma palavra que o Senhor não disse. Não saia da boca mais dela, Senhor, nada que o Senhor não tenha dito na tua palavra. Que toda reclamação, que toda murmuração, ó Deus, que todas as palavras contrárias àquilo que o Senhor disse, que ela é filha, ela é abençoada, é largada, afortunada, escolhida, amada, que ela possa manifestar a glória do teu nome. Pai, que em nome de Jesus, um batismo especial possa tocar a língua de cada mulher aqui, que ela não fale mais nada a respeito dela mesma, das dores, daquilo que ela viveu, que a língua dela agora, batiza, Senhor, as tuas filhas, para que saia da boca dela somente aquilo que o Senhor disse, somente palavras que saiam do céu. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que ela lançou na casa, sobre a vida dela, seja cancelado agora. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor Jesus, sobre decretos que fizemos, Senhor Jesus, com a língua santa que carregamos, todas as palavras contrárias que dizemos aos nossos filhos, aos nossos maridos, à nossa casa, à nossa própria vida, dizendo: eu não sou boa, eu não sou útil, eu não sou amada, eu não sou vista. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cancelamos nos decretos celestiais, nós anulamos, ó Deus, toda palavra lançada na casa, no lar, na terra,
que foi contrário, que ofendeu ao teu espírito, que nós pecamos contra ti com a nossa língua. Pai, que em nome de Jesus, antes dessas mulheres serem abençoadas com uma unção santa, Senhor Jesus, com uma língua, Senhor do céu, que ela possa ser batizada hoje com uma língua, Pai, que glorifique o teu nome. Que a nossa boca, Pai, aonde nós lançarmos a palavra, possa gerar vida e vida de Cristo em nós, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia.